Eu acho essa conversa para a gente é tão importante. Eu tenho muitos clientes nesse setor e tem também, enfim, toda hora a gente vê discussões relacionadas ao agro, que está na moda, né? Então, para começar a nossa conversa, eu queria, né, você que está à frente aí desse modelo de cooperativismo de tanto sucesso, tanta relevância para o cenário nacional do agronegócio, são números impressionantes, aí você me corrige se estiver desatualizada, mas a gente está falando de cerca de 150 cooperados, né, que cultivam 62 mil hectares de cereal, algodão, frutas temperadas e tropicais, e que de 2000 a 2020 vocês tiveram um movimento de 47 para 1 bilhão de reais por ano, e esse final de 2021 a previsão era chegar a 1,7 bilhão. São números impressionantes. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a cooperativa? Sim, só ajustando seus números, né? A gente tem em torno de 170 cooperados, fazendo 70 mil hectares de grãos, principalmente, 60% grãos, depois vem trigo, algodão, alguns cereais de inverno, sorgo, e tem um setor crescente, que é o setor de citros, de laranja. Nós faturamos 2021 quase 2 bi, 1,960, 1 bi 960. A gente dobrou de tamanho em 2 anos. A cooperativa é uma cooperativa fundada por imigrantes holandeses que vieram na década de 60, num acordo entre os governos Brasil, Estados Unidos e Holanda, onde se propiciou terras agricultáveis, né, terras baratas na época, para essas pessoas que estavam querendo sair de uma situação pós-guerra na Europa, e a Holanda foi um dos países que teve esse programa, e o Brasil, enfim, participou, né? E aí vieram bastante gente, vieram holandeses para alguns lugares do Brasil. Essa região aqui que a gente está, que é o Sudoeste Paulista, Paranapanema, era a região mais pobre, mais barata, e foi os que tinham pouco recurso vieram para cá. E de lá para cá, então, eles receberam, cada família recebeu 50 hectares de terra e foram trabalhando com o que tinham, né? Eles trouxeram na bagagem sementes de plantas, flores, frutas e enxadas, e implementos pequenos. Foram trabalhando aí até a década de 80, 20 anos de trabalho, abrindo um pouco de área e fazendo agricultura de subsistência. Começaram a crescer, mas em 80, no meio de 80, veio uma seca muito forte. E muita gente quebrou e voltou para a Holanda e tal. Os que ficaram decidiram investir em mais tecnologia na terra, que aí começaram os investimentos em irrigação. E isso foi o turning point da cooperativa, porque a irrigação permitiu que essa região saísse do que era Vale da Fome para que é hoje a região mais produtiva por hectare do Brasil. Nossa, que bacana. Então, a média de produtividade de soja hoje é 91 sacos por hectare, enquanto a média Brasil está 52, né? Caramba! E a que se deve isso? Principalmente esse salto aí desses últimos 2 anos que você falou. Em razão do que você avalia esse salto aí de aumento de produtividade? Principalmente irrigação, principalmente. E a visão de empreendedor do produtor, de colocar mais tecnologia na terra, de fazer um investimento maior no combate a pragas e doenças, fazer mais análise de solo, ou seja, colocar tecnologia na terra. E eles cresceram bastante, e quando a gente fala de 70 mil hectares, olhando os grandes produtores no Mato Grosso, na Bahia, é pequeno, mas para o Sudoeste Paulista, você inclui a produtividade que isso gera, é muito forte. Tanto é que a gente vem crescendo realmente
bastante acima da média de mercado, né? E até então, nesses 60 anos, a cooperativa, o que ela faz, né? Qual é a atividade principal dela? A cooperativa recebe essa produção do campo, classifica, armazena e comercializa. Então, a gente comercializa tanto mercado interno quanto exportação. E, além disso, a gente vende insumos defensivos, fertilizantes, sementes para cooperados. E também a gente tem uma carteira de clientes, ou seja, de produtores que não são cooperados, cerca de 1.000 produtores na região, onde a gente também faz esse serviço. Isso veio nos últimos 60 anos. Agora, a decisão foi de replanejar o futuro da cooperativa, pensar nos próximos 60 anos. Foi quando eu cheguei, há 2 anos atrás, para redefinir uma visão, diretrizes novas estratégicas para a cooperativa e a gente definiu 4 pilares de atuação. Um é a expansão de área, mas numa região próxima das nossas unidades, onde a gente vai ampliar unidades, ampliar a equipe comercial, a equipe de campo, originação e tal. O segundo é a agregação de valor, onde efetivamente abrir novas frentes de negócio com indústria, então, indústria de ração, suco de laranja, sementeira, tem vários projetos nesse segmento. Um terceiro pilar é a proximidade no campo, ou seja, prestação de serviço no campo, com agricultura digital, assistência técnica, toda a inteligência de informação que vem do campo para a tomada de decisão. Então, tá prestando esse serviço lá no campo, entendendo dos problemas que ocorrem no dia a dia do produtor. E um quarto é diferenciação através de processos, de excelência em processos, de pessoas, da marca, né, do potencial e do posicionamento da marca e toda a política e práticas de ESG que a gente vem trabalhando bastante. Tá? Então, assim, esse resumo digamos, um novo momento que a cooperativa está vivendo, para dar sustentação no crescimento a longo prazo. Mudou o cenário. Agora, antes o cooperado impulsionou o crescimento da cooperativa e agora a cooperativa se estruturou para potencializar o crescimento do cooperado e dos terceiros. Uhum. Então, é mais ou menos isso, né? Num resumão. Não, maravilha. E assim, vou aproveitar, vou pegar esse gancho. Primeiro que você falou que que se avalia como um ponto importante foi essa profissionalização, né? Essa visão empreendedora do produtor rural, que eu acho que talvez seja hoje ainda a grande dificuldade, né? Se a gente for ver no contexto geral do setor no Brasil. Enfim, eu sinto muito essa questão mesmo. E aí... aproveitando esse gancho que você falou do ESG, que é um dos pilares, né, que vocês estão trabalhando para os próximos 60 anos, eu queria aprofundar um pouco esse tema, porque a gente percebe assim, Xandro, você também, por favor, me corrija se você tem outra visão, se estiver errado, mas a gente percebe uma batalha de narrativa que me parece que às vezes vem a imagem do agro vem um pouco distorcida frente à comunidade internacional, principalmente. Então, assim, nesse sentido, eu queria entender quão comprometido e preparado o setor está, né, à frente desses desafios que o atual sistema financeiro mundial tem apresentado, como essa indução de boa prática e mesmo restrições comerciais que estão por vir, né, para citar algumas, do Diligence Act europeu, o acordo assinado entre a China e os Estados Unidos para combate de desmatamento de commodity, né? Então, esse cheque de compliance ambiental nas fronteiras da Europa, certamente parece que vai impactar no PIB brasileiro. E então, aí, por outro lado, o outro lado da moeda, que apesar de todo mundo falar muito que o mercado brasileiro não está muito amadurecido com relação às questões relacionadas ao ESG,
o Brasil, isso é um fato, ele tem uma das legislações ambientais mais exigentes do mundo, e estar regularizado significa já prestar um serviço ambiental que a gente talvez não veja nem no meio rural europeu. Então, assim, feita essa introdução, quais são os reais desafios para o setor hoje? Efetivamente estar regularizado? Existe uma necessidade de estar regularizado que ainda não está onde deveria estar? Existem restrições, de fato, quanto aos produtos agrícolas brasileiros? Hoje, como é que você sente esse movimento ESG aqui internamente, na prática, no dia a dia do setor? Acho que são várias questões importantes para a gente colocar. O fato dessa imagem talvez estar prejudicada no setor internacional e ao mesmo tempo internamente a gente fala que a agricultura no Brasil está regulamentada e é protetora, né? Ao contrário do que se diz. Essa culpa é toda nossa, porque é uma falha de comunicação enorme do nosso negócio para fora. A gente não sabe comunicar bem o que a gente faz de bom aqui, isso de maneira geral. O Brasil não sabe comunicar o que faz de melhor, né? E as guerras comerciais acabam fazendo com que os nossos concorrentes usem desse mecanismo de comunicação para denegrir, prejudicar a imagem nossa, porque somos concorrentes. Então, o que eles puderem, os Estados Unidos, o que eles puderem fazer para diminuir nossa competitividade nas exportações de grãos para a China, eles vão fazer, né? Agora, a responsabilidade é toda nossa de saber reverter esse quadro e mostrar que, primeiro, a agricultura no Brasil, vamos colocar num patamar assim, tem cálculo para isso, mas 90% regularizada, 90% da agricultura no Brasil extremamente profissionalizada. Por quê? Porque tanto o agricultor pequeno quanto o grande não consegue comercializar o que produz se não for regularizado mais. Primeiro que ele não tem crédito, né? Ele não consegue acesso a dinheiro para fazer o negócio. Segundo, que o governo fez um trabalho de fomentação, um trabalho de regularização grande, com o próprio Plano Safra, as próprias políticas de regulamentação, para poder facilitar que o agricultor médio e pequeno pudesse se regularizar. E aí, com os documentos como o CAR, como o Programa de Regularização, o PRA, Programa de Regularização Ambiental, são programas fenomenais para poder permitir que, principalmente o pequeno e médio, que tinha mais dificuldade em estar aderente às normas e às leis, pudesse recuperar isso e aí ter acesso ao crédito, ter acesso a Plano Safra, ter acesso a securitização e tudo mais. Então, aonde acontece problema? Acontece problemas que são problemas de quadrilhas, de gente que não tem nenhum vínculo, nenhuma necessidade de participar do que é agricultura mesmo. Então, poceiros, bandidagem que está lá na Amazônia, que está no Pantanal, no Cerrado, que acaba desmatando. Esse desmatamento, de modo geral, comparando com todo o que a gente gera no Brasil de agricultura, é pequeno, é muito pequeno. Então, assim, precisa fazer um trabalho para combater isso. É necessário fazer um trabalho. Parece que isso se enfraqueceu nos últimos anos, mas, de fato, esse é um trabalho a fazer. Quando a gente fala de comercialização de grãos e etc., grãos, algodão, frutas e outros cereais, para exportar, mesmo para o mercado interno, não tem saída. Ou a gente está aderente ou a gente não vende. O que acontece? Hoje, os bancos, eu tomo crédito em banco, o banco não me dá crédito se eu não tiver práticas
comprovadas e que eu estou aderente e as normas, então, que eu tenho, que as propriedades têm documentação, que elas têm regularização de áreas de proteção permanente, que tem mata nativa, que tem projetos relacionados a boas práticas de social, ambiental e governança. Não tem como fugir disso, e cada vez mais isso está forte, né? E o Brasil se tornou um grande exportador, um grande competidor mundial, é vitrine, né? Então, todo mundo quer atacar. Agora, o fato essa profissionalização é importante, porque isso está acontecendo. A dificuldade muito mais cultural do que de disponibilidade de recurso capacitado para tocar isso como um negócio, né? Mas está acontecendo. E aí, esses profissionais e essas cooperativas, que são grandes empresas, devem se preocupar em ter no seu core, no principal estratégia, políticas, processos e práticas relacionadas ao ESG, né? No nosso caso, a gente ainda está engatinhando, embora a gente tenha lançado o CRA verde, primeira vez que se lançou em cooperativa um CRA verde, e isso foi permitido porque a gente tem materialidade, nós temos um projeto enorme de transformar 100% da nossa energia em energia renovável. Das operações da cooperativa, nós já estamos 100%, e agora nós estamos levando isso para a fazenda, ou seja, na energia que gera o pivô, né, que gera para o pivô de irrigação. Só foi possível por conta disso. Agora, isso é uma parte, né? Agora nós estamos levantando, inclusive em parceria com o Instituto Espaço Eco, que é um instituto voltado a práticas ESG, eles são especialistas nisso. Eles estão fazendo um mapeamento e um diagnóstico da situação em que nós nos encontramos, fazendo do mapeamento quais são as principais áreas relacionadas a essas práticas que são de interesse do ecossistema, seja as tradings, sejam os compradores chineses, europeus, etc., seja a cadeia de varejo, sejam os bancos e assim por diante. Então, como eles se comportam hoje, o que eles vão pleitear daqui para frente, e aí definindo um filtro, definindo quais são as nossas prioridades. A gente está nesse momento. Para você ter uma ideia, eu trouxe alguns pontos aqui para te mostrar. No ambiental, a gente tem emissão de efeito estufa, tá? Emissão de gases de efeito estufa, água, energia, rastreabilidade e biodiversidade. Então, esses são os pontos do meio ambiente. No social, educação para mudanças climáticas, sustentabilidade do agronegócio, do negócio como um todo, né? Disseminação da cultura, desigualdade social, diversidade e inclusão. E na governança, gestão para mudanças climáticas, transparência e comunicação, gestão de risco, inovação em gestão e agropecuária. Então, esses são os pontos hoje. Um belo de planejamento, hein? De uma matriz de materialidade, hein? Exato. E agora, essa matriz, nós vamos definir projetos para cada uma delas, começo, meio e fim. E aí, ou seja... É assim que se faz ESG, só para as pessoas entenderem. É isso que é ESG, gente, tá vendo? É assim que faz, E calcular, ou seja, o retorno disso, porque não é fazer por fazer. Isso tem que virar negócio, isso tem que ser retornável, né? Não é só para mostrar para inglês ver que a gente está fazendo, não. É fazer porque isso tem resultado, né? Tem retorno, né? Então, a gente está, nesse momento, fazendo tudo isso e, obviamente, a gente vai colocar esforços
e recursos aonde é mais prioritário, e isso vai ser um trabalho de 3, 4, 5 anos. A ponto de, ou seja, no momento que a gente tem claramente que estamos nos diferenciando do mercado por conta disso, e daí essa análise é constante. Toda vez que a régua subir, a gente tem que fazer algo diferente, né? Claro. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Não, perfeito. E você sente assim, que porque a gente está falando de uma cooperativa extremamente estruturada, e você acha que o pequeno produtor rural, que também ele tem uma parcela grande na representatividade dele no setor, ele está preparado dessa forma, assim, Xandro? O que você acha? O que acontece? As cooperativas têm um papel fundamental nisso. Por quê? Muita pessoa física, é o que a gente estava falando da questão da profissionalização, né? Então você tem aquela coisa bem. E as cooperativas de modo geral, se você pegar as cooperativas do Paraná, as grandes cooperativas em São Paulo, Minas Gerais, as grandes cooperativas maiores que nós, atendem produtores, via de regra, pequenos e médios, tá? E aí o volume é gigantesco, né? Tem cooperativa com 20, 30, 40 mil produtores na carteira. São 40 mil produtores pequenos e médios. O papel da cooperativa em torná-los capacitados para que tenham essa aderência nessas práticas é importantíssimo. O papel fomentador é da cooperativa. Então, eu acho assim, não tem nenhum outro modelo como o da cooperativa hoje no Brasil, de tanto sucesso, com esse nível de responsabilidade hoje. E isso é diferente de outros mercados, né? Pelo tamanho do Brasil, pelo perfil da agricultura no Brasil, que nós estamos falando de 10 milhões hoje de produtores rurais, sendo que talvez 80% disso seja pequeno e médio, né? Pois é. 80%, 90%. Então, a cooperativa engloba muito desse pessoal, né? E o resto, né, agricultura familiar e tudo mais, é mais difícil, mas também não o impacto disso na balança comercial é pequeno. Pequeno. É pequeno. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que fatiar o negócio para poder ajudar a digerir, senão não dá para colocar todo mundo no mesmo No mesmo, a questão da informação, mas da transparência que você estava falando, da comunicação, né? E, Xandes, eu queria aproveitar também esse gancho para, já estamos finalizando aqui, mas é só para aproveitar seu conhecimento prático, que é uma dádiva isso para a gente ter acesso a isso. Eu queria falar um pouquinho só sobre pagamento de serviço, por serviço ambiental. E aí eu vou puxar o Código Florestal e vou puxar também um pouco o mercado de carbono, porque o artigo 41, você deve saber bem do Código Florestal, ele trata, né, do pagamento por serviço ambiental, e dentre esses serviços ele fala da manutenção da cobertura vegetal e o sequestro, conservação, manutenção e aumento de estoque e diminuição de fluxo de carbono, né? Então, as discussões práticas, né, as práticas e a regulamentação em torno do mercado de carbono, elas estão bem avançadas em razão de uma opção talvez científica lá na Rio 92, quando definiu-se que os esforços seriam na questão climática, né? Então, a gente tem um avanço nessa discussão toda. E me parece nesse sentido que é um cenário interessante para o setor do agropecuário, porque o produtor rural ele precisa manter a reserva legal, e às vezes a PP, né, a vegetação nativa. Então, só nesse fato de estar cumprindo a legislação, ele já poderia estar tomando crédito pela sua manutenção, né? O que significa isso? Só para as pessoas entenderem que a área que não é desmatada significa captura de carbono, ou seja, o carbono não está sendo emitido para a atmosfera, ele está concentrado naquela vegetação, naquele solo, evitando a sua emissão. E aí, isso tem um valor que é descrito em um título certificado por alguém, por uma certificadora. E a gente tem aí o cenário do mercado de carbono, que eu gostaria de ouvir seus comentários com relação a isso. E ainda eu acho que isso está engatinhando, tá, Luciano? A gente está no processo, a legislação está aí, na COP26 se discutiu muito essa lei, o cálculo, né, da emissão de carbono, que está sendo discutido, o que entra, o que não entra, tem alguns pontos lá.
Mas, de fato, esse é uma oportunidade incrível para nós, para aquele que tá fazendo tudo certo, né? Isso, novamente, tem que estar regularizado, né? Tem que estar. No nosso caso, 99% dos produtores tem o cara só é emitido depois que ele tem a documentação da área de APP, da área de proteção permanente, Reserva legal. das áreas nativas, Uhum. uso de recursos hídricos. Então, o produtor aqui já tem isso. E a gente está muito, talvez esse diagnóstico que a gente está fazendo vai nos dizer, né, em que nível que a gente está do resto do Brasil. A gente ainda não está capturando crédito por conta disso. Uhum. Por que não? Porque eu estou esperando para fazer essa discussão, para justamente saber aonde estamos. Eu não tenho hoje uma conta de quanto a gente sequestra de carbono, quanto, por exemplo, a prática de plantio direto sequestro de carbono. Tem uma discussão enorme em cima disso, porque plantio direto é um plantio extremamente sustentável, Uhum. você não mexe na terra para plantar, é plantio em cima de palha, e isso sequestra muito carbono. Agora, a questão é se nessa conta ela é uma conta anualizada, ou seja, se todo ano eu conto como sequestro de carbono, ou se eu plantio direto é uma vez só. Então, tem uma questão importante. Eu não tenho esse diagnóstico feito para poder ir atrás de banco ou das empresas multinacionais que são os fornecedores de defensivos, de insumos, né, em geral, para dizer, olha, quais são os programas, quais são os caminhos para poder mostrar que a gente tem esse crédito, né? Que a gente pode Uhum. receber esse crédito. Agora, eu vejo uma ou outra iniciativa por aí que sai na mídia, sai em jornal, mas eu acho que a gente está longe ainda do que vai ser no futuro, né? Xandres, esse mesmo raciocínio, só para aproveitar esse raciocínio todo, pode ser utilizado para as outras formas de serviço ambiental, porque a gente vê aí a lei de pagamento de serviço ambiental que foi recentemente publicada, e aí você tem os desafios até acho que piores, se a gente for parar para pensar, porque esses fóruns de discussão sobre a lei têm falado sobre a dificuldade de identificar quem são os beneficiários do serviço ambiental, quem vai financiar esse serviço, né? Por ser um meio difuso, são muitos beneficiários, e para o produtor arcar com todo o custo da adequação ambiental para a prestação desse serviço, como é que isso pode acontecer? Então, eu acho que também tá bem verde essa discussão, né? Bem verde, esse é o ponto. Esses são elementos que realmente tem que resolver, Uhum. né? Por isso que não decolou ainda e está bem no início. Eu acho que vai mudar, vai ter uma hora que assim, tem muita gente interessada nisso, né? É, Então, assim, tipo, hoje vale ainda aquela máxima que vale a pena manter a floresta em pé em termos financeiros, mais vale mais a pena do que desmatar. Essa máxima ela ainda não está tão consolidada, né? Apesar de ser uma fala bonita, às vezes acho que ainda não está muito consolidado. vale a pena dependendo da situação, né? Tem que manter a nossa mata nativa em pé, que tem biodiversidade, que Claro, realmente... Agora, aquele negócio de que o produtor tem que ter 20% de área de preservação e tal, às vezes é um negócio... Ele faz uma ilhinha lá, um pedacinho de é. pequena que não tem nem passagem. Relevância ecológica nenhuma, né? A coisa Mas, assim, para documentação e para governança, tem que ter, né? precisa. Uhum. Precisa ter. É, e eu acho que, honestamente, eu acho que o Brasil está na frente da maioria dos países hoje no mundo. De novo, isso não é bem comunicado, não é bem Uhum. vendido, mas a gente está à frente, sim. Tem coisa para melhorar? Tem, mas, olha, eu fiz recentemente um curso de governança no INSPER,
e o professor Marcos Bianchi, que é uma referência no mundo do agronegócio, ele mapeou e apresentou os dados para a gente. E as áreas de desmatamento, essas más práticas, é coisa que dá para a gente administrar, dá para a gente resolver, é só querer, mas é pequeno, está fácil, está na nossa mão. Agora, o pessoal usa isso como se fosse a prática comum. Comum, exatamente. Comum de toda a agricultura no Brasil, o que não é verdade. Né? Não é verdade. Caramba, então é mais uma guerra de informação mesmo do que efetivamente a questão da... E se você falar com outras cooperativas, você vai ver que todas elas estão muito preocupadas, se não estão no nível de planejamento como a gente está, mas elas estão iniciando alguma coisa. E cooperativa responde por 50% do PIB do agronegócio no Brasil. Nossa, Então, eu não sabia desse número. não é pequeno, é grande. 50% do PIB do agronegócio vem de cooperativa. Caramba, que legal esse dado. E para finalizar, né, tomar mais seu tempo, essa conversa está muito, muito rica, de muito conteúdo. Eu queria ver só a sua opinião, aproveitando, né, o que o assunto em alta aí é o conflito na Ucrânia, os seus reflexos, né? Queria ver sua visão com relação à questão dos fertilizantes. Quais seriam os impactos para a próxima safra em setembro? Se existe alguma coisa que pode ser feita para minimizar? E mais importante também, nesse contexto todo, quais seriam os desafios ou oportunidades? Porque tem se falado, eu não sei se esse número está certo, mas o Brasil alimenta 1 a cada 5 pessoas no mundo. A gente está falando de um grande produtor de alimentos aí, e eu queria entender assim, se existe oportunidades nesse contexto belicoso terrível, ou realmente são só desafios, principalmente com relação ao fertilizante? Não, eu vejo que tem muita oportunidade. No curto prazo, eu acho que a gente está coberto. Né? Para a safra 22-23, pelo menos no nosso caso, a gente já tem 100% antecipado. A gente comprou antecipado, e a gente mudou toda a nossa carteira de fornecedores. O ano passado, a gente comprou 80% de fornecedores da Bielorrússia e da Rússia, e esse ano a gente tem um pouco ainda de lá, são navios que já estavam em trânsito, e aí a gente mudou bastante a nossa carteira para outros fornecedores. Em volume e necessidade para plantio em curto prazo, a gente está coberto. O resto do Brasil pode ser que tenha, porque assim, o ano passado, você viu que faltou fertilizante, teve produtor no Mato Grosso, por exemplo, que plantou sem fertilizar tudo, sem adubar a terra com todos os nutrientes. Por quê? Foi um problema logístico, pandemia. O problema foi outro problema, e o produto não chegou a tempo, né? Tinha o produto, mas não chegou a tempo. Foi puramente logística, não lembra? Não tinha navio, não tinha container, não tinha... Bom, à medida que a gente aumenta a produtividade, cresce, a gente vai usar mais fertilizante, vai usar mais adubo. Essa necessidade vai só aumentar. Então, curto prazo eu não vejo tanto problema, porque já estava praticamente tudo comprado. Acho que a maioria fez o mesmo movimento que a gente. A médio e longo prazo eu vejo um problemaço, porque terminando essa guerra, eu acredito que a Rússia vai ficar totalmente isolada, e realmente a produção mundial de fertilizante em outros países depende, pelo menos 30% depende da produção da Rússia. Então, a gente acho que vai perder. Só que o Brasil tem recurso, e aí vem a discussão dos recursos no Brasil, que aí a mídia também já começa, mas é de índio, é de reserva indígena, não sei o quê. Não é só reserva indígena. A lei, agora eu não lembro que lei que é, e de quando que é, mas dá para buscar isso, que tem uma lei que isentou os impostos de importação de fertilizantes para o Brasil e taxou a produção nacional, ou seja, a compra de fertilizante nacional é mais caro Claro, do que comprar de fora.
Então, por que o Brasil não produz? É por isso, em primeiro lugar, porque não há incentivo nenhum para uma mineradora ir lá e produzir fertilizante. Fazer beneficiar ferro e refinar petróleo, por aí vai. Então, assim, a gente tem espaço e tem áreas de mineração de adubo aqui que não, que ambientalmente ela é sustentável, tem. Só que a gente precisa ter boa vontade também de permitir que isso seja feito de uma forma mais barata. Então, você vê o Sergipe, que colocou a boca no trombone e foi atrás disso, expondo toda essa situação para o governo e tal. E aí a ministra Tereza Cristina abraçou essa causa e está apoiando muito essa questão de mudar essa lei e de permitir uma produção mais barata aqui. Não, isso leva anos, né? Isso leva anos. Por isso que eu estou falando, médio e longo prazo, é de 5 anos para frente, e isso vai levar tempo. Então, há um risco de desabastecimento, há um risco de queda de produtividade no Brasil. Eu acho que sim, para a safra 23, 24, eu acho que a gente vai ter algum problema, sim. Tá certo. Muito obrigada por essa análise. Eu concordo com tudo que você está falando aí também. E para mim foi muito, muito rico, muito válido falar desses assuntos com você. Queria te agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, sua generosidade de compartilhar tanta informação que você está vivendo aí na prática. E isso para a gente não tem preço, poder conversar com alguém que está realmente vivendo aí os desafios, as dores e as alegrias do setor. Então, muito obrigada, viu, Chandros, mais uma vez pela sua gentileza, e espero que a gente volte a se falar depois que, principalmente esses planos diagnósticos, essa matéria de materialidade que vocês fizeram, esse levantamento tão bacana do ESG, à medida que esses planos forem sendo implementados e forem trazendo resultados, a gente podia depois bater um papo sobre isso, que me interessa muito, ia ser muito, muito legal. Com certeza. A gente vai expor, vai divulgar, assim, a nossa intenção não é fazer uma coisa que só a gente está fazendo. A ideia é estimular outras empresas a fazer também. Então, a gente quer divulgar resultado, como fez. E vai ser um prazer, Luciana, falar com você e dar continuidade nessa conversa. Agradeço também a oportunidade de falar e trocar essa ideia com você, porque eu acho que isso é rico. É muito, sem dúvida. E eu tenho certeza que vai esclarecer muitas pessoas, principalmente pela questão da narrativa que a gente estava falando, né? Da questão da informação mesmo, de trazer uma informação de qualidade, conteúdo de qualidade, que realmente não seja aí uma narrativa distorcida.